No Manhã CMJ, seu programa diário na TV e na Rádio Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa para a gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar a nossa ouvidoria. É só clicar na capa do site www.jataí.gov.leg.br. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos os boletins falando de educação e resumo esportivo. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Paulo Sérgio PC, Sostelian Fernandes, Wellington Cândido e Rafael Cardoso. Na técnica e comandando os transmissores, Giorgio Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Dia do Amigo, Dia Mundial do Rádio Amador. Dia de Monteiro Lobato e, por causa disso, também é o Dia Nacional do Livro Infantil. Nascimento do Monteiro Lobato, autor de obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre várias outras. E o 18 de abril na história de Jataí. Vamos conferir o que descobriu sobre a data o escritor Dorival Carvalho Melo, titular do site porõesdopassado.com.br. No dia 18 de abril de 1812, nasceu José Manuel Vilela, principal fundador de Jataí. Era filho legitimado de Francisco Joaquim Vilela e Floriana Borges da Silva, ambos naturais da cidade mineira de Espírito Santo dos Coqueiros. José Manuel Vilela chegou à região de Jataí aproximadamente em 1836, com pouco mais de 20 anos, na companhia de seu pai e de serviçais. Ainda jovem, casou-se com Leocádia Perpétua da Silveira e dessa união nasceram 9 filhos. Leocádia faleceu em 13 de abril de 1900 e José Manuel Vilela em 15 de dezembro de 1894, aos 82 anos. No dia 18 de abril de 1945, o médico Aristóteles de Rezende, ao assumir a prefeitura, rescinde em cartório o contrato com Amadeu Seriani para a construção do prédio do Fórum. Segundo o prefeito, não convido a prefeitura à construção do edifício em apreço por não reunir os requisitos indispensáveis à completa acomodação de todas as instalações afetas à administração da Justiça. Dr. Serafim de Carvalho testemunhou o ato segundo Dorival Carvalho Melo. E no dia 18 de abril de 1954, 18 de abril de 54, aniversário de fundação do Cine Teatro Imperador. Esta tradicional casa de espetáculos foi obra de José Pereira Rezende, que reuniu diversas pessoas de expressão da comunidade e todos decidiram pela construção do Cine Imperador. Com o correr do tempo, os frequentadores foram diminuindo, principalmente por causa do videocassete da televisão, segundo o Dorival, mas também houve uma grande queda no Brasil todo dos cinemas dos centros das cidades, né? E hoje eles se concentram nos shoppings. O cinema comportava 750 espectadores. Ficava ali na esquina da Avenida Goiás com a Rua Rui Barbosa. São 9h39, Jorge. Vamos então às principais notícias desta manhã. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou no início da madrugada desta terça-feira pela abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro, que causaram destruição nas sedes dos 3 poderes.
Esta é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participarem dos atos. A análise começou a ser feita no plenário virtual da Corte, com previsão de término às 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira, dia 24. Moraes sustentou a existência de justa causa para a abertura de ação penal de todos os acusados, divididos entre executores e autores intelectuais dos atos. Na prática, os denunciados se tornam réus. E agora pela manhã, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da apuração que busca identificar as pessoas suspeitas de participação, financiamento, omissão ou incentivo aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. As informações são do jornal Folha de São Paulo. No Brasil, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão no meio rural em 2022. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, nos 207 casos registrados no último ano, 2.218 trabalhadores foram libertados. Este é o maior número dos últimos 10 anos. Os dados fazem parte de um documento divulgado ontem pela CPT. A Pastoral da Terra é ligada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Na comparação com 2021, o aumento foi de 29% no número de resgatados e de 32% na quantidade de casos. O setor sucro-alcooleiro, ramo da agroindústria responsável pela produção de açúcar, álcool e outros derivados da cana-de-açúcar, teve o maior número de pessoas resgatadas, 523 trabalhadores. As informações são do portal G1. São 9 horas e 42 minutos. Vamos agora às notícias da Câmara. A Câmara aprovou o projeto da vereadora Marina Silveira que institui o Dia da Cultura em Jataí, com direito à inclusão no calendário oficial do município. Segundo a matéria, as ações relacionadas às comemorações poderão ser realizadas por instituições de ensino, entidades, associações culturais, entidades representativas de classe, organizações sociais da comunidade civil, empresas privadas, sempre ocorrendo de forma isolada ou em parcerias. Durante a primeira temporada de sessões ordinárias de abril, foi aprovado o projeto de resolução do vereador Vicente Mantelli, que cria na Câmara Municipal de Jataí a Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. O colegiado será responsável por examinar e exarar parecer sobre matérias referentes ao tema. O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a troca de toda a iluminação da Praça da Fortuna, no bairro Dom Abel. É um local de grande movimento e a falta de uma boa iluminação permite que a criminalidade se sobreponha aos que habitam em lugares escassos de claridade, causando uma elevada quantidade de crimes e contravenções penais, advertiu ele. E o vereador Genilson Santos solicitou ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, o IPASGO, a realização de exames de colonoscopia e endoscopia em estabelecimentos de saúde de Jataí. Ele lembra que atualmente faltam profissionais credenciados para tais procedimentos no município, o que obriga os usuários do órgão a se deslocar até Rio Verde e Mineiros. Agora são 9 horas e 44 minutos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o boletim falando de educação com o professor Juliano Vilela.
Eu acho muito bom, sabe? É a enfermeira, é o médico. Geralmente eles perguntam bastante, a gente faz os exames certinho. Eu não tenho do que reclamar, graças a Deus. Para nós que não tem condições de pagar e tudo, é uma maravilha. É surreal aquilo, assim, né? É maravilhoso. Estão crescendo, estão saudáveis, mas assim, o problema que a gente tiver, a gente possa contar com o SUS para estar sanando o problema. Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. O pessoal tudo gosta de mim, eu gosto de todo mundo, né? Aí eu não tenho o que dizer. Tudo muito bem. O atendimento sempre é bom, né, pai? Elas tudo atenciosas, sempre pacientes. Toda a vida a gente muito bem. passa muito bem, com paciência. Desde adolescente, meu sonho era ter um filho. Eu comecei a querer, né, procurar saber por que eu não estava conseguindo engravidar. Então a minha médica, depois de muitos exames, resolveu me internar e me levar para o centro cirúrgico. E foi aí que ela descobriu que era endometriose. E aí teve que retirar a trompa. Então assim, eu entrei em desespero, né? Vamos entrar na fila para fazer o tratamento pelo SUS. E aí você começa a fazer todos os exames, tudo direitinho, conforme a orientação deles. Tem o dia certo para você ir, de 2 em 2 dias, faz os exames. E aí deu certo. Eu engravidei. Em 15 dias eu fiz o beta, deu positivo. Nesse dia eu até me emociono um pouco. Foi assim, incrível. Quando eu peguei aquele exame que eu vi que o meu sonho estava se tornando realidade, que Deus estava me honrando, graças ao SUS, toda a estrutura que eles têm. Foi maravilhoso. Mudou a minha vida. A partir daquele dia, a minha vida mudou mesmo. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no Manhã CMJ. Mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira para falar de educação. E hoje, Francisco, o nosso assunto é um assunto um pouco delicado e está sendo comentado de várias formas pela sociedade por conta de ataques, né, que a educação tem sofrido nos últimos tempos, em relação a essas ameaças que acontecem de trazer a violência para dentro da escola. E, embora nós vamos tratar desse assunto hoje, né, e é um assunto pesado, difícil, eu gostaria de trazer primeiro, antes disso tudo, conceituar, falar a respeito de um outro assunto que está dentro das escolas já, que é um assunto que diz respeito à violência que já existe nas escolas, e não só na escola, mas também fora dela, nas redes sociais. Então, hoje nós vamos começar falando sobre bullying e cyberbullying, que são violências que acontecem, claro,
não só na escola, mas na sociedade como um todo, mas que, uma vez, essas coisas acontecem mais dentro da escola, porque os alunos, as crianças, os adolescentes, eles ficam um tempo juntos, né, nesse lugar que é a escola, que, de alguma forma, é a sociedade sendo representada ali numa escala micro, né? Então, na semana passada nós falávamos sobre o novo ensino médio, e a pausa que o novo ensino médio vai sofrer, né, e a discussão que está se acontecendo na educação, e o tanto que é importante que professores, as pessoas que pensam a educação, os estudantes, sejam colocados nas discussões que se referem à escola ou à educação, nas políticas públicas que dizem respeito à escola e à educação. E, mais uma vez, nós estamos vendo a sociedade agora discutindo esses assuntos. E, obviamente, precisa, sim, que aconteça uma política pública para que proteja as nossas crianças dentro da escola, mas, novamente, nessas discussões, nós não podemos tirar os professores, as pessoas que trabalham com educação, os pensadores da educação e os estudantes das discussões que estão sendo levantadas. Porque uma coisa é nós agirmos para combater uma ameaça iminente, e outra coisa é necessariamente pensar a educação, de modo geral, para que essas ameaças não voltem a acontecer. E esse trabalho é necessário, e essa discussão ela é importantíssima. E não se discute, não se fala de um assunto sem que tenha primeiro o conhecimento de alguns aspectos do que precisa ser discutido. Muitas pessoas têm muita boa vontade, elas acham muitas coisas, mas acredito que, uma vez que nós estamos falando de educação, nós precisamos de pessoas que estudam a educação, que compreendem essas coisas para poder trazer para dentro da escola essa discussão também, né? Então, o bullying, essa palavra é uma palavra inglesa, e ela, bully, né, numa tradução, né, ampla, é valentão, né? E nos Estados Unidos, a gente assiste os filmes, parece que existe, eu não sei, eu estou falando o que os cinemas ou as séries nos mostram, que parece que existe uma instituição. Exatamente. Existe uma hierarquia na escola, né? Ou você está no grupo dos populares, ou você é um loser, né? Isso. E isso parece que acontece lá muito, e por isso a ideia do valentão, né, está ali presente naquele cara que faz o esporte, que ele comete atos violentos contra os estudantes e que não é punido. Não existe punição, e o ato dele, inclusive, é premiado, né? Não, esse é o popular, esse é o queridinho, esse é o maravilhoso, enquanto outras pessoas ficam jogadas ou relegadas ao canto. Principalmente aquelas pessoas pertencentes a minorias. Exatamente, sejam elas étnicas, raciais, sejam elas de orientação sexual ou de classe social, estrutura social, econômica, né, como nós estamos falando. E o cyberbullying, ele veio como uma resposta ao bullying. Por quê? Porque o bullying ele é presencial, ele acontece de uma pessoa para outra pessoa, são pessoas físicas. O cyberbullying, ele sai da esfera presencial e vai para dentro da esfera da internet, né? A palavra cyber, ela se refere ao cibernético, né? Essa ideia da internet. E cyberbullying é justamente a junção da ideia do valentão, que hostiliza, né, um aluno, mas agora já através da internet. E aí eu fico pensando, será que a pessoa que se esconde atrás de um perfil ou de um ID, que a gente não sabe quem é a pessoa, e começa a fazer atos de valentia contra a pessoa, é de fato valente? É de fato uma pessoa que tem coragem? Porque se ela se esconde, provavelmente é uma pessoa que é vulnerável, né, no sentido de que ela não tem coragem de se expor. Isso. E as redes sociais, eu tenho conversado muito com amigos e pessoas, elas parecem não ter limites, no sentido de que não existe uma regulamentação, principalmente aqui no Brasil, que fala o que pode e o que não pode.
E nós percebemos que algumas redes sociais, como por exemplo o Twitter, não acreditam que alguns atos violentos ferem as políticas de uso das próprias redes sociais. E aí a gente fica percebendo que não existe uma lei. Parece não existir nada que proíbe que esses atos continuem acontecendo. Então, o que caracteriza o bullying? É eu chegar um dia aqui para você, Francisco, e falar algumas palavras que te desmereçam, ou te diminua, ou tire a sua paz? Uma vez só, uma única vez, uma briga, uma coisa que aconteceu esporadicamente e não vai acontecer mais? Não. O bullying, ele se caracteriza por ser uma coisa recorrente, ele acontece com uma certa frequência. Então, não é qualquer coisa que é bullying. Ah, brigou, é bullying, porque parece que as coisas ficam relativizadas, né? Ah, fulano fez isso. Olha, se fulano te ofende, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua cor de pele, por exemplo, ele incorre em crimes, né? Crimes de... Infelizmente, as pessoas colocam na injúria racial, mas eu acredito que uma vez que se fere uma pessoa por conta da sua cor de pele, ele não fere só a pessoa, só o indivíduo, mas todo um grupo de pessoas, né? Então, ele deveria ser enquadrado como racismo mesmo, que é um crime inafiançável, né? E que prevê aí cadeia e tudo mais. Então, e não só isso. Hoje, por exemplo, o crime de LGBTQ e a mais fobia, né? Ele é um crime que é análogo ao crime de racismo no Brasil. Também é um crime inafiançável. Então, se a pessoa comete esse tipo de crime, ela sim pode sofrer as sanções da lei, né? E isso é importante que as pessoas saibam. Agora, se a pessoa começa a fazer atos consequentes, pequenas violências, pequenas palavras de insulto, e vai acontecendo isso ao longo de um tempo, isso já caracteriza o bullying. E o bullying é uma coisa que traz consequências assustadoras para a vida de quem o sofre, né? É verdade. Então, existe hoje nas redes sociais, as pessoas acham legal, por exemplo, influencers, né? Pessoas que têm o costume de influenciar, que têm muitos seguidores, também ter a figura do hater, né? A palavra hater, né, significa aquele que odeia, né? E parece ser bonitinho. Eu tenho haters. Eu tenho pessoas que me amam, mas também tem pessoas que me odeiam. Eu estou muito influente. Tenho inimigos, né? Como se fosse algo importante. E de fato que parece que nesse mundo da internet é importante você ter pessoas que te seguem porque gostam do seu conteúdo e pessoas que te seguem porque te odeiam, mas eles querem te seguir para poder ver onde você falha, para você cair. De qualquer forma, eu estou ganhando, porque essas pessoas estão me seguindo. Parece algo inofensivo, mas não é verdade, né? E, infelizmente, essas questões do bullying, ele também entra dentro de outras práticas que têm a ver com a sexualidade, Francisco. Então, hoje, com o celular na mão, as pessoas perderam o pudor. Então, elas acham que elas podem falar coisas com conteúdo sexual, podem trocar fotos, né, as chamadas nudes, né? E a partir do momento em que a pessoa tem esse conteúdo em mãos, o que essa pessoa vai fazer? O que ela pode fazer, né? Então, eu tenho uma foto de nudez aqui de alguém. Eu posso, então, mandar para o meu colega, para o meu amigo. Eu posso divulgar nas minhas redes, de alguma forma. E isso oferece caminhos para que o bullying possa acontecer já na questão do cyberbullying, né? Então, vamos falar sobre o cyberbullying e sobre o bullying na lei hoje brasileira, né? Primeiro, o direito penal brasileiro, ele fala que a exposição de imagens e conteúdo íntimo, erótico ou sexual, ele também é punível, né? E essa lei, ela está no artigo 140 do Código Penal. O artigo 218-C do Código Penal brasileiro, ele está incluído na Lei 13.718, ele também fala sobre essas questões que é punível, né? Em todos os casos, as punições previstas pelo Código Penal pode chegar a 4 anos de reclusão, né, na esfera civil,
E os agressores podem ser condenados a pagar indenizações por dano moral quando isso acontece. Então, quando o agressor é menor, os responsáveis respondem pelos crimes diante do tribunal e podem ser condenados a pagar indenizações à vítima e à família. No caso, seriam os pais ou responsáveis pela criança. E as crianças, hoje em dia, e a gente sabe, não dá para relativizar e dizer é culpa dos pais. Os pais são responsáveis porque desde da primeira infância os pais colocam o celular na mão de um filho e quem cuida desse filho é a internet. Quando a gente relativiza e fala que problemas como o cyberbullying acontecem na escola ou acontece de modo geral na sociedade, porque os pais estão se negando a cumprir o seu papel de pai, a gente responsabiliza somente uma esfera e isso é ruim. Porque é muito simples a gente jogar a culpa para alguém. É óbvio que uma parcela da responsabilidade, sim, são dos pais irresponsáveis, porque não fiscalizam, né, os conteúdos que os filhos estão acessando nas redes sociais. Ou porque acham que é mais importante que os filhos fiquem ali na internet do que dar o amor, o carinho, a atenção que os filhos precisam durante o período de criação. E eu tenho visto, nos últimos tempos, parece que as pessoas acham que a única resposta que nós podemos dar a esses atos de violência que estão acontecendo atualmente na internet, essas ameaças de que vão ter atentados nas escolas, eles parecem vir única e exclusivamente porque os pais não olham as mochilas dos filhos para saber se o filho está levando uma arma, faca, alguma coisa na escola. E também porque os pais não estão atentos aos conteúdos que os filhos acessam, né? Este é um ponto, Francisco, e ele é importante. Sim, os pais precisam entender que eles são responsáveis pela educação dos filhos. É óbvio que, lá na Constituição brasileira fala, é dever do Estado e das famílias oferecer educação às crianças. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando daquela educação formal, daquela educação que a gente recebe em casa, de como a gente deve tratar o outro, de como a gente deve se relacionar uns com os outros, de como a gente deve se comportar em sociedade. Essa educação ela é primordial, mas também tem a parte da educação que nós chamamos de escolarização. Então, também é dever do Estado, e aí ele acontece dentro das escolas, na parte da escolarização. É parte integrante da educação, mas ela não é a única parte. Muitas pessoas acreditam que a escolarização é a única parte da educação dos filhos. E acham que talvez seja dever único e exclusivamente da escola educar as crianças. E por isso que a escola tem esse peso tão grande de ser a responsável pelas crianças quando acontecem coisas sérias como essas que estamos vendo aí. Mas não é. Né? Como está previsto em lei, é responsabilidade da família e do Estado. Né? E a família tem uma responsabilidade grandiosa sobre isso. Mas eu vou falar, como todo mundo tem falado, então a responsabilidade ou é dos pais ou é da escola. Né? Não. Tem mais coisas por aí, são muitas camadas, Francisco, que nós precisamos analisar. A sociedade, é claro que as nossas crianças, elas vivem numa sociedade. E, por isso, elas refletem exatamente o que essa sociedade tem vivido. Nós vivemos um tempo, aqui no Brasil, em que as pessoas dizem que a gente pode dividir a sociedade em duas classes, cidadãos que são de bens e cidadãos que não são de bem. E algumas pessoas acham que têm o direito de julgar se você é de bem ou não, só de olhar para você, ou de pensar qual é a sua ideia política, ou a sua religião, ou até mesmo pela sua cor, ou sua orientação sexual, ou a sua identidade de gênero. Então, por conta disso, as pessoas começaram a se classificar. A sociedade brasileira é uma sociedade que respira violência. Infelizmente, a gente consome isso muito nos filmes,
nos jogos de videogame, em diversas formas. Sem dizer que é incentivado, na maioria das vezes, seja pelo sistema capitalista, seja pela forma como a gente se enxerga, que nós não somos seres humanos em que podemos viver bem um com o outro. Nós somos adversários. Você vai ser meu adversário para pegar minha vaga de emprego. Você vai ser meu adversário para pegar aquela vaga da escola que eu quero. Eu preciso sobressair a você. Então, isso, claro, influencia na forma como as crianças vão crescendo e se educando. Além disso, dos últimos tempos para cá, a ideia de que o cidadão de bem precisa ser armado. E essa ideia de que o cidadão de bem precisa ser armado, ele precisa ter uma arma para se proteger e proteger a família, trouxe para dentro dos lares armas que são perigosas. É óbvio que as pessoas podem dizer assim, se eu colocar uma arma aqui, ela vai te matar? Não, não vai. Então não é a arma que é perigosa, é a pessoa, é o ser humano. Esse é o argumento que eu já ouvi inúmeras vezes. E óbvio, tem toda a razão. A arma ela é perigosa quando ela é manipulada por uma pessoa. Agora, veja, ela está lá, guardada. A criança tem acesso a isso. Digamos que essa criança sofre algum problema na escola, ou ela é atacada por algum valentão. Os problemas psicológicos que, por exemplo, o bullying ou o cyberbullying pode trazer são muitos. Por exemplo, em geral, o quadro começa com isolamento social e tristeza profunda. Pode evoluir para quadros de depressão, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, e que podem trazer doenças psicológicas sérias, né? Que devem ser tratadas com o uso de remédios e terapeutas que podem ajudar. Mas se não é tratado, né, pode trazer sérios problemas, e ali tem uma arma. Aquela arma à disposição, né? É um convite. E aí, acontecer como a gente já viu nas escolas. Antigamente a gente via acontecer nas escolas de outros países, né? Isso. E a gente via aquilo, ficava assustado. Principalmente nos Estados Unidos, em que a arma é liberada. Né? Exatamente. Qualquer pessoa pode comprar. E agora, não faz muito, a gente tem visto isso acontecer nas escolas brasileiras, né? Aconteceu há pouquíssimo tempo em Goiânia, numa escola particular, né? E a gente tem visto acontecer isso. Mas a arma que mata não é só o revólver, é também uma faca, é também outras coisas. E sim, tudo é arma e tudo pode trazer isso. E aí, Francisco, já está aí, entra no olho do furacão, né? Nós somos... Notícia nacional. Notícia nacional sobre escolas de tiro para crianças. E aí, o que você me diz? O que você acredita que tenha acontecido isso nas famílias jataienses? Isso aí é uma coisa que ajuda, infelizmente, a naturalizar o uso e a circulação de armas, né, entre as pessoas. E essas crianças, no futuro, né, vão achar natural isso aí de sair armada, né, de resolver os seus problemas por meio do uso de armas, né? Infelizmente, já está aí, mais uma vez, sai aí no noticiário nacional de forma negativa, né? Uma coisa que a gente não precisava, né? Mas até era esperado, né? Devido ao resultado, por exemplo, das eleições aqui nos últimos anos, é algo assim aceitável entre essas pessoas que estiveram no poder nos últimos 4 anos no Brasil. Tanto é que nós temos aí inúmeras fotos, né? Além de fotos, vídeos em que o ex-presidente pegava uma criança, pedia para ela fazer o sinal de arma com a mão, ou entregava, né, essas armas e estimulava que isso acontecesse. Então, é importante que nós comecemos a pensar essas várias camadas, Francisco, que nós estamos dizendo. A família tem responsabilidade da educação das crianças? Tem.
Pois é. A escola tem E não responsabilidade. foi a escola que enviou essas pessoas a fazer curso, né, de tiro. E nem oferece dentro da própria Exatamente. escola esses cursos de tiro. Inclusive, aconteceu, não me lembro qual escola, mas me parece que foi aqui em Goiás, que alguns alunos, no final do ano passado, tiraram fotos, ou foi dentro da escola, com armas, né, em Isso. posição de sentido. E isso circulou lá naquela sociedade. E a diretora, ou diretor, não me lembro, eu estou aqui falando, mas eu me lembro de ter visto essa informação, foi, inclusive, retirada do cargo por conta de permitir que isso acontecesse na escola. Né? Então, assim, para mostrar que a escola ela não tem esse ato. Claro. Né? Ela não pensa dessa forma. E por mais que essa questão seja uma questão que pareça ser só ideológica, ela tem outros vieses que são culturais, que são sociais, que são políticos e que precisam ser, de fato, discutidos para que a gente acabe com isso. A conversa que existe é que agora, no dia 20, é um dia D. Né? Algumas pessoas têm falado que vai ser o dia em que vão acontecer, de fato, fatos como isso. E outra coisa que eu percebo, Francisco, é que, e o jornalismo tem também percebido isso, é que quando eles dão visibilidade a alguma pessoa que teve êxito, né, num ataque a uma escola, como foi o caso daquele ataque a uma escola de Blumenau, e outra coisa assim nesse sentido, a pessoa que comete o ato, ela fica famosa, ela ganha os seus 10 minutos. Isso incentiva outras pessoas com esses distúrbios aí a cometer a mesma coisa para também se tornar famoso. Eles se consideram mártires, né? Santos, aqueles que, principalmente os que perecem durante esses atos, né? Depois são considerados santos pelos companheiros de armas, entre aspas. E o que é um absurdo, né? Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que parece estar doente. E ela precisa entender-se enquanto sociedade. Percebo, Francisco, que aquilo que liga a sociedade, que é o contrato social, que é, de alguma forma, regido pelo Estado, precisa de ter uma mão um pouco mais segura em relação a isso, para que essa sociedade não desmorone. Eu conversava com uma pessoa no ano passado, quando falava que precisávamos de ter uma regulamentação do uso da internet no Brasil. Essa pessoa falava que não acreditava que seria possível, porque, infelizmente, nós estaríamos tirando a possibilidade das pessoas terem liberdade de expressão, quando a gente regulamenta, né, dizendo isso pode ser dito e isso não pode ser dito, a liberdade de expressão deixa de existir. Tivemos um caso, por exemplo, que aconteceu do cancelamento daquele cara famosinho, o Monark, que tinha um Flow, né, participava do Flow ali, de podcast, que ele achou que seria legal que tivéssemos um partido nazista no Brasil e achou aquilo muito tranquilo em dizer, fora outras coisas que ele já falou que eram coisas absurdas. É óbvio que alguns discursos, por mais que eles sejam naturais ou naturalizados pela sociedade, eles devem deixar de existir. Claro. Quando é uma apologia ao crime, por exemplo, isso aí não pode ser, porque a própria apologia ao crime é crime. Exatamente. E as pessoas precisam, de fato, serem punidas quando isso acontece, Francisco. Isso. Quando as autoridades permitem que isso aconteça e nada é feito, né, é preciso, ela está sinalizando, a autoridade está sinalizando o que é permitido, ainda que a lei diga o contrário. E eu vou dizer, eu leio muito e vejo alguns vídeos em relação a algumas questões. Por exemplo, aos ataques que aconteceram ao país, à nação, no dia 8 de janeiro. Se nada for feito, se der anistia a essas pessoas, vai mostrar que essas pessoas podem voltar a fazer. Por exemplo, o ataque transfóbico que o deputado Nicolas fez, né, colocando uma peruca de mulher e falando abertamente contra as mulheres trans no Brasil, que é um crime de transfobia, que é previsto em lei, se ele sair ileso disso, a gente está dizendo para a sociedade que a transfobia ela é institucionalizada, ela pode acontecer. E se nada for feito
pelas autoridades. Em relação a tudo isso que está acontecendo das violências, nós continuaremos sinalizando para as pessoas de que o crime é permitido. Isso, é natural. E por conta disso, liberdade, pode ser confundido com liberdade de expressão. Mas eu estou falando aqui a minha opinião. Eu posso dizer que eu sou a favor de que as crianças andem armadas e que levem arma para a escola. É minha opinião, eu posso fazer isso. Então, as pessoas vão confundindo o que é opinião com crime. Exatamente. E se nada é feito, elas vão continuar, vai se naturalizar, vai cristalizar isso na sociedade. E o poder multiplicador da internet termina de fazer o estrago. Infelizmente, é isso que tem acontecido, Francisco. Então, só para a gente recapitular o que nós falamos hoje. Nós temos uma sociedade que precisa pensar mais na educação de nossas crianças. Mas pensar de forma ampla, enquanto sociedade. Qual é o papel que eu tenho, que você tem, enquanto cidadão, na formação? Você não tem filho, eu também não tenho. Mas, de alguma forma, Francisco, nós somos responsáveis pela formação dessas crianças. Claro. Porque nós emitimos opinião, nós somos pessoas que estamos convivendo na sociedade, trabalhamos aqui na Câmara Municipal de Jataí, que é um poder, né, político, e que precisa, sim, de trabalhar na multiplicação, numa cultura de paz e de não violência, que infelizmente nós temos vivido no Brasil nos últimos tempos. É verdade, são 10 horas e 16 minutos. Antes de a gente encerrar de vez, né, aproveitando que você tocou no tema, muita gente, assim, por ignorância mesmo, por falta de leitura, fica perguntando se o nazismo é criminalizado, porque o comunismo não é. Então vamos aproveitar esse finalzinho só para tentar explicar para as pessoas por que um não é, outro não é. O nazismo, nos seus preceitos, ele obriga, ou pede, ou incita ao cometimento de crimes, como o extermínio de judeus, de homossexuais, de comunistas, de socialistas, de ciganos, né? Invasão de outros países. Uma doutrina criminosa. Já o comunismo não, é uma coisa que fala apenas principalmente de economia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Infelizmente, Francisco, o que a gente percebe é que as pessoas não leem e não Exatamente. Se informam a respeito do que está acontecendo. Primeiro, quando nós falamos de comunismo, se nós formos pegar ao pé da letra da palavra comunismo, ter tudo em comum, a gente então pode falar que Jesus era comunista. Exatamente. E a doutrina cristã, ela é uma doutrina comunista, em que prega que as pessoas precisam ter tudo em comum, que elas precisam dividir as coisas, que não podem ser apegadas ao bem material. Inclusive, Jesus fala: se você segue os mandamentos, ao cara rico, né? Você segue os mandamentos, você faz tudo que a lei te pede, então só te falta uma coisa: vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aí o cara vai embora. E Jesus finaliza dizendo: olha, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja, Jesus tinha essa lei muito forte, que é a lei do amor, da lei da divisão, a lei de ter tudo em comum e viver em uma sociedade de ter tudo em comum. Então, isso é comunismo, né? Que é uma doutrina que exclusivamente fala sobre amor. Óbvio. Muitas vezes as pessoas falam: não, mas o comunismo de Karl Marx, né? Ou o comunismo de outros caras. O que nós temos são pessoas que leem Marx, né? Óbvio, a partir de Marx, eles estipulam outras formas e desenvolvem a tomada de poder de forma violenta. E por conta dessas pessoas que agiram dessa forma violenta, existem leituras, né, tortuosas. É quando mistura o comunismo com política. Isso já é outra coisa. E essas leituras fazem com que haja também, né, algumas perseguições, algumas mortes, também contra homossexuais, talvez, né, contra pessoas que não pensam como aquele ditador, porque a ditadura é uma forma torpe de exercer o poder. É pela força, é pela violência. Então, eles acabam fazendo isso. Então, por que o comunismo, enquanto doutrina, enquanto estrutura, ela não é criminalizada? Porque em nenhum momento no comunismo fala que precisa haver a morte, que precisa de ter o genocídio ou o extermínio de outras pessoas. Pelo contrário, no nazismo, né, eles
falavam que existia uma raça superior, por exemplo, a raça ariana. Então, a eugenia... Os loirinhos, né, de olho azul. Exatamente. A morte de pessoas que não se enquadram nesse padrão é necessária para que haja uma limpeza, né, social, né, e que as pessoas precisam fazer. Então, dentro da sua estrutura, né, o nazismo ele é criminoso porque ele prevê a extinção de pessoas, de seres humanos. Então, os próprios alemães sentem vergonha do período em que eles viveram. Total. Por que muitos brasileiros acham que são melhores do que os alemães que viveram isso e sentem vergonha desse passado deles, querem trazer isso para o nosso país? Né? Isso é um absurdo. Né? Pessoas do neonazismo, né, elas incitam a violência contra pessoas homossexuais, contra pessoas pretas, né? E falam que a eles é dado o direito de serem ou de terem tudo, enquanto a essas pessoas que estão aí entrando nas universidades através da cota, tomando espaços de serviços públicos através da cota, não deveriam estar lá. Não é possível que isso aconteça. E aí, Francisco, eu sei que eu estou me delongando, nós temos, enquanto país, Brasil, uma longa tradição de honrar as pessoas de pele clara, de pele branca, e de discriminar as pessoas de pele preta. Vamos olhar quando acontece, por exemplo, a abolição da escravidão. Qual que é a resposta que o Brasil faz? Em vez de pegar essa mão de obra escravizada e colocar nos postos de trabalho que precisavam existir, o Brasil cria uma política de imigração de pessoas brancas europeias. E, para os pretos, retirada a possibilidade de comprarem terras e de ocuparem os postos de trabalho, enquanto para as pessoas que vinham imigrantes de outros países, eles tinham todo o respaldo do governo e a possibilidade de comprarem essas terras. Então, quando nós falamos que nós precisamos trabalhar com a reforma agrária e outras coisas, nós precisamos entender que, desde o princípio, aos pretos escravizados foi retirada a possibilidade de ser cidadão, enquanto às pessoas que vinham de fora do Brasil foi dado todo o direito por serem brancos e terem os olhos claros. Pois é, e os comunistas dos Estados Unidos, depois que acabou a escravidão lá, eles deram terras para os ex-escravos, né? Fizeram uma reforma agrária lá, né? O pessoal que gosta de imitar os Estados Unidos poderia ter imitado nessa também, né? Isso aí, Francisco. Então, tem muita coisa que o Brasil precisa aprender. Nós somos um país que tem boa fé, mas, infelizmente, ainda estamos arraigados a políticas de exclusão que são profundas e precisam ser reparadas historicamente. É verdade, sem dúvida alguma. 10 horas e 22 minutos. Muito obrigado, professor Juliano Vilela, por mais uma aula aqui no nosso Falando de Educação. Bom dia. Eu que agradeço, Francisco, e até a próxima terça, Falando de Educação. Exatamente. E daqui a pouco a gente volta com o resumo esportivo com o Wellington Cândido. Milhares de vidas precisam desse gesto. Mas você sabe o que é doação de órgãos e quem recebe os transplantes? A doação é um ato para a vida continuar. Por meio dele são retirados órgãos e tecidos de um doador, somente após a autorização da sua família, para que sejam usados no tratamento de um receptor, ou seja, uma pessoa que precisa da doação para recuperar um órgão ou tecido doente. Esse processo é chamado de transplante, que consiste em uma cirurgia feita para um órgão ou tecido sadio, vindo de um doador, substituir um órgão ou tecido doente em um receptor. Um só doador pode doar rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, ossos, tecidos e mais, ajudando muitos receptores. Todas as pessoas com doenças crônicas e condições de saúde elencadas no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Milhares de pacientes que comprovadamente precisam de um transplante, organizados em uma lista de espera unificada.
Brasileiros e brasileiras que não respondem a outros tratamentos e sua única esperança é a doação. Por isso, já sabe, doar é fazer com que a vida de quem mais precisa possa continuar. Doe órgãos. Converse com a sua família. Gente, vamos começar mais um resumo esportivo nessa manhã maravilhosa. Olha, para mim é um prazer estar com todos vocês para trazermos aí a informação do esporte a partir de agora aqui no resumo esportivo. O Francisco está por aqui também, vai trazer todos os detalhes. Francisco, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao resumo. Obrigado, Wellington. Bom dia para você e também para o pessoal que está aqui curtindo o nosso resumo esportivo. Pois é, o resumo esportivo já se diz tudo, né? Resumo é rapidão. É, o resumo aí das notícias do dia, né? É verdade. E hoje nós temos pouco tempo. Vamos começar aqui o resumo falando aqui da Taça Libertadores, né? A segunda rodada, onde o Internacional vai encontrar aí com Metropolitanos, né? O Internacional vai jogar em casa hoje às 19 horas. O Internacional com a sua crise desde o início do ano, né, Wellington, jogando mal lá no Rio Grande do Sul, tudo, e agora vai ter que vencer a primeira aí na Libertadores da América. Empatou lá fora de casa o primeiro jogo, lá em Medellín, né, contra o Independiente de Medellín. Agora precisa da vitória em casa, porque o grupo é difícil. O grupo não é fácil, não. Tem um ponto só. O Metropolitanos, vamos ver aqui na primeira rodada, quanto que foi o jogo lá? Perdeu. Então o Inter tem que ganhar hoje para poder chegar não ficar longe dos líderes nessa primeira fase da Copa Libertadores, porque depois são só 6 jogos, para correr atrás fica difícil. Já tem que aproveitar hoje, na realidade, né, Francisco? Exatamente. Muito bem. O Fluminense enfrenta o The Strongest hoje, né? O Fluminense que joga realmente em casa. O Fluminense é o favorito. É super favorito, né? A fase é muito boa e o The Strongest é o time lá da Bolívia, que vem lá da altitude. Quando desce aqui para o nível do mar, aí fica aí um time do nível do Resende, do Nova Iguaçu. Então a tendência é o Fluminense golear de novo, né? O Fluminense já começou bem, né, ganhando lá no Peru, e o The Strongest venceu o River Plate, que é o melhor time da Argentina, né? Bicho papão fora do Brasil. O maior adversário dos brasileiros tem sido o River Plate nos últimos anos. O brasileiro tem ganhado tudo aí, Libertadores, mas o River Plate tá bem de novo, depois de perder o técnico Galhardo. Agora ele tem um outro ex-jogador da Argentina, da seleção lá, o De Michelis, que é o novo técnico do River Plate e já está liderando fácil o campeonato argentino. O The Strongest, na altitude, venceu o River Plate, né? Então não é um time bobo, mas foi lá nos 3.600 metros. Hoje, no Maracanã, na baixitude, né, como se diz, né, na baixitude, o The Strongest vai ficar the weakest, porque The Strongest quer dizer o mais forte em inglês. Hoje ele vai ser the weakest, o mais fraco. Vai ficar fraquinho. Muito bem. O Boca Júnior joga em casa, né? Enfrenta aí o Deportivo Pereira. O Boca Juniors também favorito nesse jogo, mas o Boca está igual o Inter esse ano. Crise, já mudou de técnico, mas ele recebe o time da Colômbia, lá, o Deportivo Pereira, em casa, na Bombonera, e lá é difícil, porque o adversário já treme. Mesmo se o Boca estiver mal, o adversário costuma tremer lá dentro, né? Costuma, para não dizer outra coisa, né? Ele treme ali dentro, ele amarela lá. Então o Boca é muito favorito hoje. Certo. Vamos lá, a segunda rodada também, né?
teremos hoje 2 jogos aí brasileiros. Isso é o Atlético Paranaense enfrentando o Atlético Mineiro. Os 2 atléticos aí que vão se enfrentar, portanto, aqui nessa Taça Libertadores. E hoje, não sei, eu vou dar a minha humilde opinião, acho que o Atlético Paranaense está um pouco melhor. Tá numa fase melhor, né? É um dos melhores times da Série A no ano, em termos assim, de números, né? Desempenho. E venceu o Goiás. Venceu o Goiás, já é um feito, né? Grande, né, Jorge? E o Atlético Paranaense joga em casa, né? Como diz o Vinícius, atacante do Goiás, joga lá no campo Society, né? Aí. O Atlético Mineiro não está acostumado. E se o Atlético Mineiro perder de novo, rapaz, vai ficar numa situação difícil aí com aquele elenco, né? Caro, né? Tantos reforços que eles O Hulk trazem. tá virando... O Hulk Tá vai ficar com 0 ponto, que perdeu no primeiro jogo para o Libertad, né? E o Atlético Paranaense tinha empatado fora, né? Se o Atlético Mineiro perder, vai ficar já na segunda rodada, já vai ficar numa situação difícil nessa Libertadores, né? Claro que não vai ser eliminado já, aí ele vai ter mais 4 jogos, mas vai ficar naquela obrigação de ganhar de todo mundo, né? E, pelo que tudo indica, jogando no carpete lá da Arena da Baixada, o Furacão tem tudo para vencer o Galo. Tá certo. Vamos ter também a segunda rodada, né, do campeonato. E, claro, o Olímpia enfrenta o Patronato. Patronato, time da Argentina, né? Estreando em Libertadores. Nunca ouvi falar. Ele também era desconhecido até lá na Argentina e conseguiu uma ascensão grande, né? Uma subida aí nos últimos anos. E agora enfrenta o Olímpia lá no Paraguai. E o Olímpia não vem bem, mas joga em casa, né? No estádio Defensores del Chaco, né? Em Assunção. E eu acredito que deve vencer aí 1-0, 2-1. Time novo, chegando agora, não tem tanta experiência. Inexperiente, assim, em competições internacionais. Eu acho que o Olímpia, que já ganhou 3 vezes a Libertadores, né? É o único do Paraguai que já foi campeão e já ganhou 3. Mesmo número de títulos do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Então, não é fraco, não. Tá certo. O Independente Del Valle, o Francisco, enfrenta o Liverpool do Uruguai. Portanto, hoje às 23 horas. Esse jogo vai ser tarde, hein? Porque lá vai ser lá em Quito, né? Lá 2 horas antes. Lá vai ser atrasado, quer dizer. Lá vai ser 21 horas e aqui, o horário de Brasília, vai ser 23 horas. O Independente Del Valle, que é um dos melhores times, né, dessa Libertadores, venceu o Flamengo na Recopa Sul-Americana, venceu a Sul-Americana em cima do São Paulo ano passado e vem forte aí no grupo do Corinthians, né? E a tendência é goleada aí para o Del Valle, né? Porque o Liverpool é muito fraco, é o contrário do Liverpool da Inglaterra lá, né? Que é o todo-poderoso, né? Eu particularmente queria que esse Liverpool desse um show aí no Del Valle. Mas você está com raiva do Del Valle aí, eu sei. Por quê? Não sei por quê, deixa né? quieto. Não há motivo. Não. Só que o Liverpool perdeu para o Corinthians de 3-1 em casa, né? Lá no Uruguai ele conseguiu perder para o Corinthians de 3, então é muito fraco, né? O time. E deve levar hoje uma saraivada de gols lá na altitude. Ainda tem altitude que o Liverpool não está acostumado. Certo. Vamos agora partir para a Copa Sul-Americana, segunda rodada também da Copa Sul-Americana, viu, Francisco? Temos hoje muitos jogos também. Inclusive o Brasileirão lá, o Bragantino, né? O Bragantino vai estar por lá, vai enfrentar o Oriente Petroleiro. O Bragantino começou bem, né? E começou bem também o Brasileiro. Melhorou o time que começou muito mal, foi mal no Campeonato Paulista e agora foi eliminado da Copa do Brasil. Você se lembra aí que ele perdeu para o Ipiranga de Erechim, né, que está jogando com o Botafogo agora na terceira fase da Copa do Brasil. E o Bragantino começou bem agora a Sul-Americana e o Brasileiro e recebe o time da Bolívia ali também. Deve passar tranquilo, porque o Oriente Petroleiro também joga, não é de La Paz, né? Porque La Paz a altitude é muito forte. O Oriente Petroleiro não, é da cidade mais baixa
e é provável que o Bragantino vença com tranquilidade, Wellington. Acerta a segunda rodada também, nós teremos aí Old Boys, né? É isso? É o Old News. Boy, News. Old Boy. News Old Boys. Sim. O time do Messi, é o que eu te falei. Quando você não souber assim pronunciar, ele já fala, é o time do Messi. É o time que ele torce, onde ele começou quando era criancinha. É um time né? forte, viu, Francisco? É um time médio, né? Lá não tem muitos títulos na Argentina, mas já ganhou título sul-americano. Né? Um rubro-negro também, né? Joga vermelho e preto, né? Bonito, uniforme. E recebe o Blooming, que é outro time da Bolívia, e deve vencer, né? Porque o estádio lá é aquele caldeirão, fica lotado, a torcida em cima, incentivando o tempo todo. Os bolivianos não estão acostumados com isso, e os argentinos do News escreve Newells, né? Mas lá eles pronunciam News Old Boys. Deve vencer esse jogo aí. Tá certo. O Estudiantes enfrenta, portanto, aí o Taquari, do Paraguai. Estudiantes é na Argentina, né? Já foi 3 vezes também campeão da Libertadores, já ganhou a Libertadores 3 vezes e deve vencer sem dificuldade o Taquari, que é estreante em competições sul-americanas. Certo. E também nessa segunda rodada nós temos o Palestino enfrentando o Estudiantes de Mérida. É um confronto Chile e Venezuela, né? O Palestino, como joga em casa, é um time fraco, assim, mas por jogar em casa ele tem um leve favoritismo. Eu lembrei aqui da Palestina, aqui. Da nossa cidade vizinha. É mais ou menos. Nosso companheiro aqui de trabalho, o Maurício Vilela, já enfrentou Palestina, né? Várias vezes. Aí, ele que jogou pelo time de Caiapônia, né? Que é vizinho ali. Tá certo. E a equipe do São Paulo, pela segunda rodada, também vai enfrentar um time aí desconhecido, Francisco. Isso. Time também da Venezuela, né? A academia Puerto Cabejo. Escreve cabelo, mas... Eu ia falar cabelo, mas eu falei, essa pronúncia é estranha, né? Mas você pode... Porque o cabejo lá também é o cabelo. A tradução do cabelo não tem problema. Cabelo, tá tudo no meio, né? A tradução seria Porto Cabelo. Então, não tem problema em falar. É como a gente lê em português. Porque nós, assim, você estando no seu país, você não tem a obrigação de saber as outras línguas, né? Você pronuncia de acordo com a pronúncia aqui do país, né? Com a sua língua. O certo então, é Puerto Cabelo. Isso. E o São Paulo, então, pega esse time da Venezuela e é a chance de sair da crise ou amenizar a crise, porque a coisa lá está feia, o Wellington. O Rogério Ceni, que é um deus lá dentro, está ameaçado de demissão do cargo de técnico, né? Porque os resultados e o desempenho do time estão deixando muito a desejar. Né? Foi mal no estreia da Copa do Brasil, empatou com o Ituano no primeiro jogo e perdeu para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado. E eu vejo o seguinte, se não mandar o Rogério Ceni embora, eu acredito que ele não vai pedir demissão. Eu acho que não. Só que eu acho que a equipe aí da diretoria não vão mandar ele embora. Não, porque ele é o ídolo maior do clube, né, da história. E o último título, desde que ele saiu, o São Paulo não ganhou mais nenhum título nacional ou internacional. Desde que ele parou de jogar, né? Que ele parou com 42 anos e desde então o São Paulo não ganhou mais nenhum título nacional ou internacional, só ganhou um paulista, né? Que hoje não tem aquela importância de antigamente. E ontem, a principal torcida organizada do São Paulo, Independente, divulgou uma carta lá pedindo a demissão do Rogério, falando que tem respeito por ele, que para que ele não seja vaiado nos estádios, xingado, que ele peça a demissão, né? Porque a torcida não está aguentando mais. É difícil a situação do Rogério. E ele ama aquele time, ele não está mais por dinheiro. Eu vi uma entrevista ele falando, a questão não é questão dinheiro. O sonho dele era ser campeão no São Paulo, mas ele só não conseguiu ser campeão no São Paulo.
que quando ele foi para Fortaleza ele foi campeão, cearense, Copa do Nordeste, quando ele foi para o Flamengo ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa e Recopa, e com o São Paulo, que é o time dele, ele não consegue nenhum título, ele não consegue nem jogar bem. Tá certo. O Santa Fé enfrenta aí o Ginásia La Plata. Esse é um jogo para a gente ficar de olho, porque é do grupo do Goiás, né? O jogo é na Colômbia, Santa Fé e Ginásia La Plata, da Argentina. É o time argentino, né? É o último time treinado pelo Maradona, né? Quando ele morreu, ele era treinador do Ginásia La Plata. E o Santa Fé joga na altitude lá de Bogotá, né? É favorito nesse jogo. Empatou com o Goiás no primeiro jogo, né? Lá na Serrinha. E o Goiás joga amanhã, mas é amanhã que a gente vai falar do Goiás, né? É verdade. Que não vai ter mais o Nicolas. Você lembra ontem aqui, né? A gente falou que o Ceará fez uma proposta pelo Nicolas. Mas ainda estava em cima do muro, não sabia se ele iria ou não, né? Mas decidiu. Ele saiu da Série A para a Série B. Né? Parece um passo atrás na carreira. Mas o Ceará ofereceu mais dinheiro e o Goiás não tem condições ou não quis também cobrir a proposta do Ceará. Né? E o Nicolas já está com 33 anos, né? Ele pensou bem. Primeiro ele achou que devia ficar, Série A, a visibilidade é outra. Mas ele pensou que já está com 33 anos, mais no final da carreira. Né? Então, ele foi para a Série B, que é mais fácil, deve fazer mais gols na Série B, que as defesas são mais fracas, né? Tem mais chance de se destacar ali e pegar uma graninha a mais aí, fim de carreira. Será que né? não está prevendo algum futuro, de repente, um time possa cair para a Série B? Porque é um dos cotados aí para voltar para a Série B. É a equipe do Goiás. No caso, acho que ele preferiu assim, ver a parte financeira mesmo. A gente fala isso, Francisco, com o coração doendo. Estou falando aqui com prazer, né? Inclusive, o Jorge está ali, né? Os meninos estão ali torcendo. Como goianos, né? Nós queremos que o Goiás permaneça sempre na Série A e que o Atlético e o Vila também subam. Né? Mas, infelizmente, é a realidade. Né? Vamos ficar aqui torcendo para que ele venha dar certo também lá na equipe do Ceará. E ele é um bom torcer para que o Goiás venha se reforçar também, porque só está saindo. Isso, o Goiás agora não está contratando ninguém. Tem o Matheus Peixoto, né, de centroavante experiente, e outros garotos lá como reservas. Né? O Peixoto, então, deve assumir a titularidade. Vamos ver. Francisco, se você tiver mais algum destaque, pode ficar à vontade. Aí ontem o Brasil, então, conseguiu confirmar sua classificação para o Mundial Sub-17, né, que ainda não tem sede, que a FIFA tirou do Peru, o campeonato, por causa dos problemas políticos lá, muitos protestos, muita briga lá dentro. Foi tirado o Mundial do Peru, mas, de qualquer forma, seja onde for, o Brasil já está classificado, porque ontem empatou com o Equador, o time da casa, lá na altitude de Quito. Foi um jogo de superação, né? Porque o Equador começou ganhando de 2-0 e o Brasil, mesmo jogando contra o time da casa, que está acostumado com a altitude, conseguiu chegar a um empate e segurou no finzinho os jogadores, os garotos de 17, 16, 15 anos, estirados no gramado, cansados, porque não é fácil correr ali não, né? E com esse empate os dois se classificaram, né? Então, dos 4 classificados, 3 já foram definidos, faltando ainda 2 rodadas para terminar essa fase final. A Argentina, Brasil e Equador já estão classificados para o Mundial Sub-17. Paraguai, Chile e Venezuela disputam a última vaga. E hoje teremos Champions League, Chelsea e Real Madrid. Real Madrid pode perder até por 1-0. Napoli e Milan, o Milan joga pelo empate. Tá certo, obrigado aí pelas informações. E a gente vai ficando por aqui, Francisco. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, Elton. Um bom dia para você e para todo mundo que curtiu aqui o nosso resumo esportivo. Tá certo. E para você, internauta, o nosso muito bom dia. Querendo Deus, amanhã, né, a gente vai estar de volta trazendo mais informações do esporte para você ligado aqui na TV e Rádio Câmara. Até lá.
São 10 horas e 45 minutos. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, anunciou o levantamento realizado em laboratórios privados do número de testes de dengue. Nesse sentido, constatou-se que houve um aumento de 26,51% para 33,74% na positividade dos resultados no período entre os dias 17 e 23 de março no Brasil. Entretanto, na contramão desses dados, o estado de Goiás apresentou uma diminuição no número de casos da doença em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, em Goiás, conforme aponta a Secretaria de Estado de Saúde, na última semana epidemiológica de 2023, com dados atualizados no dia 17 de abril, o estado registrou uma queda de 97% no número de casos em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento também contabiliza o número de mortes ocorridas em decorrência da dengue. Este ano, o estado registra 6 mortes confirmadas por dengue. Além disso, o boletim epidemiológico do estado também informa sobre a ocorrência de chikungunya e zika, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A primeira diminuiu em 85% e a segunda 54% em relação à ocorrência do mesmo período do ano anterior. As informações são do jornal O Hoje. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou ontem a criação de uma linha em dólar com taxa fixa de 7,59% ao ano, mais variação do câmbio, para financiar a compra de máquinas, equipamentos agrícolas, silos e estruturas de armazenagem, sistemas de energia fotovoltaica e outros equipamentos utilizados pelo setor agropecuário. Mercadante disse que nesta terça-feira o banco deve aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara dos Deputados um empréstimo de 750 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que deve resultar em uma oferta de crédito em reais de 2 bilhões para produtores rurais com recebíveis em dólar. A ideia é fazer um hedge cambial para exportadores. Queremos mais crédito e mais barato, sem pressão para o Tesouro. A taxa que estamos criando é de Selic menos 6 pontos percentuais, afirmou o Mercadante. As informações são do jornal A Redação. E hoje, dia 18 de abril, a Secretaria de Cultura do município realiza um evento especial em homenagem a Monteiro Lobato e ao Dia Nacional do Livro Infantil. A gente falou do Monteiro Lobato aqui no comecinho do programa sobre as efemérides do dia. A programação já está sendo realizada neste momento na Pracinha da Cultura, localizada no Conjunto Mauro Bento, na Rua 11, número 614. Desde as 8 da manhã está sendo realizado esse evento. As atividades incluem brincadeiras, palestras e contação de histórias com os imortais personagens criados por Monteiro Lobato. O objetivo é incentivar o hábito da leitura entre as crianças e resgatar a importância do autor para a literatura infantil brasileira. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Já na Biblioteca Pública Dante Mosconi também acontece um dia de festividades para comemorar a data. Serão realizadas contação de histórias, cinema, teatro, dança, doações e troca de livros. A programação acontece até às 17 horas, na Avenida Goiás, no centro, lá no antigo pronto-socorro municipal, ali na Praça do Olho d'Água. São 10 horas e 49 minutos. Termina aqui o Manhã CMJ de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas e 30 minutos. Às 8 da manhã teremos a Comissão de Redação, Justiça, Constituição, Justiça e Redação, CCJ,
8 horas com transmissão aqui da TV e da Rádio Câmara, 9h30 o Manhã CMJ e às 19 horas da manhã, excepcionalmente às 19 horas, a primeira sessão ordinária da segunda temporada de abril. Então, um bom dia para todo mundo e até lá.